Sou Pedro, e neste vídeo trouxe a parte 2 da lore do Comando Espacial das Nações Unidas, o UNSC. Neste vídeo, trouxe a história dele, desde como surgiu até os tempos de hoje, o ano de 2560. Na parte 1, eu falei da missão do UNSC, de sua estrutura, dos seus 6 ramos, e da percepção pública, que é o que as pessoas, incluindo os alienígenas, pensam dele. Tudo certo? Então, vamos lá. 2 movimentos independentistas contra o governo das Nações Unidas, UN, e todos os governos nacionais da Terra surgiram em 2160, um ano em que o sistema solar estava colonizado, mas a humanidade ainda não tinha tecnologia interespacial. Os movimentos são os Kozloviks e os Friedens. Os Kozloviks eram neocomunistas e os Friedens eram fascistas. Como eles dois queriam governar todo o sistema Sol, brigavam frequentemente entre si. As Nações Unidas tentaram acabar com esses movimentos, mas isso só escalou as tensões, levando à campanha das luas jovianas, um monte de conflitos nas 4 maiores luas de Júpiter, e mais tarde ao terrível cerco conhecido como Guerras da Floresta Tropical, na América do Sul, na Terra. Com isso, a UN criou uma força militar em 2163, formada principalmente por forças navais e fuzileiros navais de várias nações diferentes. Na campanha de Marte, que foi de dezembro de 2163 a julho de 2166, no início da campanha, o comando da ONU usou uma estratégia militar esquecida há muito tempo antes da campanha das luas jovianas, o ataque terrestre relâmpago no estilo Blitzkrieg. Após capturar as forças Frieden e Kozloviks em Marte, as Nações Unidas enviaram o primeiro contingente de fuzileiros navais em uma missão de destruir os acampamentos de infantaria neocomunistas em Argyre e Planitia, começando a virar a guerra a seu favor a partir de forças dos fuzileiros navais em ataques terrestres e operações de abordagem de navios. As Nações Unidas ganharam esse conflito. Mas o principal e mais importante feito foi o fato da ONU nunca ter controlado uma força militar espacial antes da campanha de Marte. Com isso, após o sucesso dos fuzileiros navais do UNSC em Marte, a UN usou seu crescente poder não só para assumir o controle dos governos das nações da Terra, mas também para absorver todas as organizações militares da Terra sob uma única força, o Comando Espacial das Nações Unidas. O resultado psicológico da campanha de Marte foi muito bom. Muitas pessoas se sentiram seguras e confiantes com as recém-formadas forças armadas do UNSC, e várias delas se alistaram em todos os ramos com entusiasmo. Com isso, de 2164 a 2170, iniciou de fato a Guerra Interplanetária, com os mesmos lados de antes. Mas agora, as Nações Unidas, junto do Comando Espacial das Nações Unidas, estavam destruindo todos os acampamentos neocomunistas e fascistas que restaram na Terra. A guerra terminou onde começou, nas luas jovianas. Em 2170, na lua de Calisto, foi assinado o Tratado de Calisto, dando fim à guerra de quase 10 anos. Ainda neste ano, devido a preocupações de superpopulação e fome no nosso planeta natal, o Governo Unificado da Terra, o EG, antes apenas um órgão ministerial, agora se tornou o governo da humanidade, subjugando até quem o criou, a própria UN. E ainda por estes motivos e mais, a própria humanidade passou por uma ampla reforma política. E agora chega onde começa a ficar interessante, o período que a humanidade desenvolveu os motores Sleep Space. Em 2291, os doutores Wallace Fujikawa e Tobias Fleming, liderando uma equipe de físicos e engenheiros, criaram o motor Sho Fujikawa Translite, mas o UEG só revelou em 2310 as primeiras naves coloniais, que, claro, usariam esse motor. Ao mesmo tempo, o UEG também criou outro ramo, a Autoridade de Administração Colonial, CAA, que, como o nome diz, iria administrar as colônias interestelares, e também a Autoridade Militar Colonial, CMA, que serviria como o UNSC, só que nos outros sistemas estelares. O UNSC seria apenas para o Sistema Sol. Em 2362, foi lançada a primeira nave colonial, a Odyssey, que partiu para o Sistema Epsilon Eridani. Por curiosidade, este é um sistema estelar que existe na vida real, a 10 anos-luz daqui, e em Halo, esse foi um dos sistemas mais importantes da humanidade. O lançamento da Odyssey marcou o início do período conhecido mais tarde como Domus Diaspora. Várias pessoas da Terra quiseram ir para essas colônias, acabando com o problema de superpopulação. Mas apenas grupos fisicamente e mentalmente altamente qualificados puderam ir para essas colônias, para ter um melhor desenvolvimento civilizacional nesses mundos. Esses mundos com essas pessoas formariam mais tarde as colônias internas, as colônias relativamente mais importantes para o UEG e mais próximas da Terra.
E mais tarde, foram formadas as colônias externas, um dos mais distantes e menos desenvolvidos que as internas, com a função principal delas sendo a de fornecer recursos para as colônias internas e a Terra. O auge da Domus Diaspora foi em 2492, com mais de 800 mundos colonizados. Hit se tornou importantíssimo para a humanidade nesse período até 2552. Ele era extremamente militarizado, sendo o maior produtor de naves militares e colonizadoras, além de ser onde geralmente ocorriam treinamentos para agentes secretos e forças especiais. Durante a expansão interestelar, vários artefatos de uma antiga civilização foram descobertos e mantidos em segredo pela ONI, embora não soubessem que os artefatos eram dos Forerunners. Na última década do século 25, devido à grande diferença de atenção do UEG das colônias internas para as externas, em que as externas não recebiam quase nenhuma atenção, estas fizeram novas ameaças de secessão dos territórios externos, e logo uma série de batalhas ocorreu em todo o espaço humano, com as estimativas do UNSC prevendo rebeliões avassaladoras e incontroláveis em menos de 20 anos em 2511, com as rebeliões sendo chamadas de forma geral de insurreição. Nisso, temendo a fragmentação de seu poder mas querendo preservar ao máximo a sua infraestrutura, o governo unificado da Terra entrou em uma série de esforços para acabar com essas rebeliões de forma rápida e discreta. Antes do UNSC criar os Spartans que conhecemos, no século 24, a autoridade militar colonial experimentou um projeto protótipo de forças especiais, testando bioaprimoramentos em militares do Corpo de Fuzileiros Navais e da Marinha. Mas o experimento foi falho, e a CMA cancelou o projeto. Isso resultou na primeira tentativa de criar soldados de guerra secreta. Proto-Spartans, digamos. No final do século de 25, que para quem não entende, é o século dos anos 2400, devido às crescentes atividades insurrecionistas, o Escritório de Inteligência Naval novamente tentou criar bioaprimoramentos em soldados. Denominado Projeto Orion, e também chamado de Programa Spartan I, foi um programa de guerra naval especial supervisionado pela CMA, criado para treinar esquadrões especiais de guerra avançada para combater a insurreição. Se tornaram soldados de elite, mas a expectativa não foi atendida, e o Projeto Orion foi cancelado em 2506, com todos os membros sendo realocados para outras áreas. Anos depois e com a insurreição mais presente, a ONI criou outro Projeto Orion, agora chamado de Programa Spartan II. Ele foi parcialmente inspirado em seu antecessor, e tinha metodologias concebidas pela Dra. Catherine Halsey. Ele teve aspectos bem antiéticos, como o sequestramento de crianças de 6 a 7 anos de idade mentalmente e fisicamente superiores, que seriam treinadas para se tornarem melhores ainda, e assim, acabar com a insurreição e manter o poder do UEG. Após serem modificados geneticamente, os tornando maiores e mais fortes, e ainda equipados com a armadura motorizada Mjolnir de última geração, os Spartans-2 provaram ser os soldados mais letais do UNSC, embora tenham provado isso contra outro inimigo, o Covenant. O sucesso dos Spartans-2 na Guerra Humano-Covenant fez a ONI criar o Programa Spartan III, em que eram mais crianças, mas dessa vez órfãs e com sentido de vingança, e embora tão letais quanto os Spartans II, eram menos resistentes, com vários deles morrendo em missões de alta importância. E aqui chegamos em 2525. O ano em que teria muito avanço tecnológico, a unificação de uma raça humana dividida e fragmentada, e o primeiro contato da humanidade com inteligência alienígena, o Covenant, uma união religiosa e militar de várias raças alienígenas que fazem o que fazem seguindo o pretexto da Grande Jornada, em que ativando grandes estruturas de uma civilização extinta chamada Forerunner, com as estruturas se chamando Halo, iriam para o paraíso. Na guerra, o Comando Espacial das Nações Unidas anulou o poder do governo unificado da Terra, o substituindo como o governo da humanidade. O UEG aceitou perder o poder, mas a autoridade de administração colonial se mostrou mais relutante, a fazendo perder quase todo o seu poder pelo UNSC. O primeiro contato foi em 17 de janeiro de 2525, na colônia externa de Harvest, um mundo agrícola, envolvendo a nave corsária Covenant Minor Transgression. Ela estava num salto Sleep Space quando sem querer parou no sistema Epsilon Indi, o sistema estelar de Harvest. Pensando que eram insurrecionistas, as naves militares do UNSC no sistema atacaram a Minor Transgression, resultando na destruição da nave, em que a tripulação era composta principalmente de Kig YAR. Depois da descoberta de um do outro, os representantes humanos e Covenant se encontraram nos campos do planeta, mas a tentativa de diplomacia logo se transformou num tiroteio, com várias baixas dos dois lados, que acabou com Harvest sendo envidraçada, bombardeada a partir da órbita por jatos de plasma que desintegram tudo que é vivo que estiver no alcance de explosão.
Covenant conquistou Harvest devido às diversas relíquias Forerunners no planeta e matou a maior parte da população do planeta. Em 20 de abril, a CMA mandou a nave de reconhecimento Argo para investigar o motivo de Harvest ter passado 4 meses sem mandar nenhuma mensagem para o UEG. Lá, encontrou a outrora Harvest toda verdinha, agora um mundo de magma, com naves desconhecidas na órbita, que inclusive destruíram a Argo. Mas antes de ser destruída, ela mandou suas descobertas para a Terra. Por isso, o Grupo de Batalha 4, composto pelas fragatas CMA Arabia, CMA Vostok, e pelo destroyer CMA Heracles, chegou ao sistema em 7 de outubro, e 2 das 3 naves foram destruídas por uma única nave Covenant que estava em órbita, a Heaven's Brilliant Bear. O CMA Heracles foi a única nave que sobrou. Comunicações interceptadas revelaram que o inimigo era o Covenant e ele dizia a seguinte mensagem: sua destruição é a vontade dos deuses. E nós somos seus instrumentos, em inglês perfeito. E a guerra humano-Covenant começou. Na verdade, era mais caçador e presa. O Covenant era o caçador, e os humanos a presa. O UNSC perdeu muito território para os alienígenas a partir de 2526. Mesmo com o UNSC defendendo bem suas colônias, a aliança era muito mais avançada tecnologicamente. Nos 27 anos de guerra, de 2525 a 2553, o Covenant destruiu a maioria das colônias externas e uma parte das internas. Dos 800 mundos, sobraram apenas algumas dezenas. Sabendo que iríamos perder a guerra, o UNSC implementou o Protocolo Cole, redigido pelo almirante Preston Cole, em que qualquer nave que escapasse dos alienígenas, jamais deveria saltar por Sleep Space para a Terra para o Covenant não descobrir a localização do planeta. Em inúmeras batalhas, vencemos poucas. Por isso, ao longo da guerra, a humanidade começou a realizar diversas engenharias reversas de tecnologia Covenant e Forerunner para tentar ganhar alguma vantagem. O trabalho dos SPARTANS-2 foram devastadores para a guerra. Só para ter uma ideia, eles foram apelidados pelos alienígenas de demônios. Porque para eles, os espartãs literalmente são isso. Mas mesmo assim, o Covenant continuou seu genocídio sem parar. Chegando em 2552, o UNSC estava mais fraco militarmente, devido ao avanço do Covenant no espaço humano, embora tenha conseguido retardar bem o avanço dele. Porém, a situação continuava crítica. A extinção era o único caminho a não ser que fizessem alguma coisa. Nisso, o Raikon ordenou uma operação de alto risco, denominada Red Flag. Ela é assim, enviar Espartans-2 para se infiltrarem em uma nave Covenant e de alguma forma sequestrarem um ou mais Profetes, a raça líder do Covenant, de alta patente. Nisso, voltariam ao espaço humano e revelariam aos alienígenas o que fizeram, e tentariam um acordo de paz em troca pelos Profetes vivos, já que eram meio que divindades dentro da aliança. Tudo o que diziam era o certo. Mas não podiam matar os Profetes, já que isso com certeza iria desencadear um sentido de vingança para todo o Covenant, piorando ainda mais a situação. A Red Flag iria ocorrer normal, se não fosse pela queda de Hit, onde a operação iria começar. O planeta foi atacado e envidraçado pelo Covenant, mesmo sendo o exoplaneta humano mais militarizado de todo o Comando Espacial das Nações Unidas. Grande parte da população do planeta e das forças do UNSC foram perdidas nesse evento. Apenas uma nave escapou de lá, a UNSC Pillar of Autumn. Eu contei o que aconteceu depois disso no meu vídeo que explica sobre o que é a franquia Halo, mas resumindo, a nave tinha um Spartan, o Master Chief John 117. A nave parte no Sleep Space, mas é seguida pelos inimigos, e acaba parando no sistema Soel, o sistema de um dos 7 anéis Halo. Esse em questão era a instalação 04, ou Alpha Halo. Lá, seguindo o protocolo Cole, o Chief resgata a Ia Cortana, que também estava na OTAN, já que ela podia ser corrompida e dar a localização da Terra ao Covenant. Após a exploração do mundo em forma de anel, eles dois descobriram que o anel serve para conter um parasita alienígena chamado Flood, e que se ativado e os outros 6 seguirem o exemplo, mata todos os seres vivos da galáxia, já que o Flood só morre se passar fome e se alimenta de todo ser vivo com biomassa suficiente. Nisso, eles dois destroem a instalação explodindo os reatores da Pillar of Autumn e fugindo em um caça Lonswood. Indo para os últimos meses da guerra, a partir de 5 de setembro de 2552, todas as naves militares foram para o Sistema Sol e amalgamadas em um único grupo de comando, a Frota Doméstica, em preparação para uma eventual invasão Covenant. E não deu outra.
Em outubro, por acaso, a Aliança descobriu a localização da Terra e mandou uma força-tarefa preliminar para lá, acreditando ser a Arca, uma grande estrutura Forerunner, onde os anéis Halo são criados. A frota doméstica conseguiu repelir as forças inimigas, mas logo chegaram mais, por dias e semanas. O Covenant também não ia bem no final da guerra. O Master Chief conseguiu matar um dos 3 hierarcas, o Prophet of Regret, um segundo anel Halo encontrado, a instalação 05, ou Delta Halo. Os hierarcas são os líderes do Covenant, e matar um deles foi o motivo perfeito dos Profetes, ou Sancium, manipuladores como sempre, expulsar os Elites, ou Sangheili, do Covenant, e ainda depois tentar extinguir a raça. Isso tudo porque um líder Sangheili estava liderando a frota que era para proteger o Prophet of Regret, e os Elites sempre foram complicados religiosamente dentro da União. Mas as coisas não saíram como a raça traíra planejava. Isso causou uma grande guerra civil, chamada Grande Cisma, em que foram várias raças contra si. Isso enfraqueceu o Covenant. Em novembro, as forças leais ao Prophet of Truth, o pior dos hierarcas, haviam tomado controle de várias partes da África desde o início da invasão, enquanto também escavavam uma relíquia Forerunner. A relíquia era um portal que levava à Arca, e Truth passou por ele com sua frota. Na Arca, os humanos e seus improváveis aliados, os Sangheili, enfrentaram poderosas forças Covenant, e a poucos segundos de todos os 7 anéis dispararem ao mesmo tempo, Truth foi morto pelo Elite Tel, Vadan, o árbitro, o empalando pelas costas, e o Chief desligou os anéis. E aqui chega ao fim a Guerra Humano-Covenant, a guerra mais devastadora que a humanidade já vivenciou. Em janeiro de 2553, com o Covenant extinto e as antigas raças dele por si só agora, a guerra acabou com vitória para os humanos e os Sangheili, embora a humanidade tivesse perdido dezenas de bilhões de pessoas, centenas de colônias, e vários postos militares, e ainda por cima, a Terra também foi devastada, embora não destruída. Com o fim da guerra, o Comando Espacial das Nações Unidas devolveu seu poder ao governo unificado da Terra. Tudo voltou ao normal, o EG como governo, e o NSC como ramo militar. Após a guerra, o UNSC focou em reconstruir o espaço humano, melhorando primeiro a infraestrutura das colônias que não foram perdidas, e depois recolonizando e reterraformando as perdidas, além de ter colonizado novos mundos. Além disso, o UNSC pagou empresas para recuperar tecnologias de naves perdidas nas batalhas, como motores Sleep Space, e ainda ficou comprando sucata em planetas como Venetia, além de também ter focado em diplomacia com os alienígenas anteriormente do Covenant. Mas ainda há tensões, insurrecionistas ainda estão por aí, e a ONU ainda criou discórdia entre os elites, na esperança de os enfraquecerem caso se tornem uma ameaça, já que o governo dessa raça, as Espadas de Sanghelios, assinaram um tratado de paz com os humanos. Isso causou um período nessa raça conhecido como Anos Sangrentos, em que as forças do árbitro lutam contra forças de elites que discordam da aliança com os humanos. Mas mesmo com o fim do Covenant, surgiu 2 dissidentes dele, o Covenant de Ju, M-Dama, uma nova ameaça, mas muito menos intimidadora que o Covenant original, e os Banidos, uma facção bem diferente do Covenant, seguindo nenhuma religião. Ainda surgiu o programa Spartan 4, que diferente dos 2 últimos, seleciona candidatos voluntários e adultos. O conflito com o Covenant de Ju, M-Dama foi reforçado em 2557 com a chegada do último Forerunner vivo, Didact, que odiava os humanos, e visto como uma divindade pelo Covenant atual, mas que foi morto. Em 2558, Cortana, outrora uma IA amigável, virou uma vilã, e causou uma rebelião de IAS contra a humanidade e outras raças alienígenas, já que com a aparente morte dela em Halo 4, ela foi puxada por Sleep Space para o Domínio, uma rede Forerunner que abrange toda a galáxia, e recebeu o manto da responsabilidade, acreditando que as IAS são as herdeiras do manto. Nisso, Cortana mandou uma mensagem para toda a galáxia, dizendo que a raça que se juntar a ela terá todas as doenças curadas, que teria mais fome, mas nenhuma guerra. Mas a que não quiser, era automaticamente listada como inimiga das IAS e seria extinta. E várias naves UNSC foram destruídas na instalação 07, o Zeta Halo, em 2559, pelos Banidos e pelas IAS, que se autodenominam criações. E ao mesmo tempo, a Terra sofreu uma tentativa de invasão pelos Banidos, com o que sobrou do UNSC no espaço humano sendo apenas pequenas forças espalhadas sem contato entre si e a Terra. E aqui termina a lore do Comando Espacial das Nações Unidas. Por enquanto, não há continuação. Só futuras histórias poderão expandir a lore. E lembrando, caso não tenha assistido, não deixe de assistir a parte 1 da lore do UNSC, em que falo de tudo dele, exceto a história. Mas é isso.
Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva, deixe o like, ative o sininho para receber aviso de vídeo novo, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!